Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Uma das coisas que eu mais fico impressionado é como muitas vezes a gente, como gerente de projeto, a gente se deixa enganar. A gente se deixa levar por aquele conceito de que existe um cálice sagrado, de que existe uma metodologia perfeita, que serve e é adequada para todo tipo de projeto. Bem, isso é primeiro, uma ilusão e uma simplificação. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: não existe uma metodologia perfeita, não existe. Não é Scrum, não é FEL, não é Prince, não é o PMBOK, nada disso. Por quê? Porque cada uma delas tem uma série de vantagens, tem uma série de características que vão ser ótimas para alguns tipos de projeto e péssimas para outros tipos de projeto. Então, assim, o que é importante a gente pensar é que a gente queria, eu também, encontrar assim, um método infalível que se adapte a tudo, né? Por isso que eu falei desse conceito desse cálice sagrado. Mas a realidade é o quê? É que a maior parte das vezes, a metodologia que vai funcionar para o tipo de projeto que a gente está fazendo, ela é uma mistura. Ela é uma mistura. É claro que eu não vou sugerir a nenhum de vocês reinventar a roda. Tem uma infinidade de coisas maravilhosas dentro de cada uma desses métodos. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pelo Scrum diário. Eu já até gravei um podcast sobre isso. Isso eu uso em qualquer tipo de projeto. Esse contato individual, diário, rápido, isso para mim é uma das melhores coisas para mim. E aí vocês vão falar: Ricardo, então você está usando Scrum? Bem, não necessariamente. Eu posso ter um projeto que é completamente cascata, onde eu estou usando, por exemplo, FEL ou Prince. E eu vou ter o quê? Um uso do Scrum diário, né? Do Daily Scrum. Então, o que é importante? Primeiro, não vamos reinventar a roda. Vamos focar na flexibilidade, na praticidade. O que eu sugiro a todos vocês é assim: pensem nesses métodos como um conjunto de Lego, onde você tem peças que vão se juntando. E não necessariamente você precisa unir todas as peças vermelhas, que são do Prince 2, entre si, ou amarelas, que são do PMBOK, entre si, ou verdes, que são do Scrum, entre si. Muitas vezes você vai montar o quê? Um jogo colorido. E isso, muitas vezes, é o que a gente chama de métodos híbridos, etc. O que é importante, gente? É muito mais importante que a gente tenha uma abordagem que resolva o nosso problema, que resolva o nosso problema, sem ficar muito aficionado com isso. Eu, por exemplo, assim, eu falo isso quando eu falo de certificação, por exemplo. Qual certificação que é melhor? Sabe qual que é a resposta a maioria das vezes que eu falo? Todas, né? Eu tive a oportunidade de fazer o IPMA nível A, eu sou PMP há quase 30 anos, eu tenho a certificação de risco do PMA, eu tenho a certificação de Scrum Master, eu tenho a certificação de Prince. Por quê? Porque, na verdade, o problema que a gente tem, ele não é resolvido simplesmente porque a gente usa uma metodologia, porque a gente consegue entregar. E assim, se Go Horse, né, que é o método basicamente de não se fazer nada, funcionasse, eu também ia me certificar nele. Ou seja, qualquer coisa que contribui. Então vamos pensar sempre nisso. Não vamos nos deixar iludir. A gente adora naturalmente ser simplista e achar assim: não, é só seguir esse caminho aqui que resolve. Bem, a realidade é infinitamente mais complexa do que isso. Pense nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.